Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe você nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 7 a 10, que diz assim: Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. E disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Esta é a palavra de Deus, né? E o título da nossa mensagem hoje é exatamente isso aí, o bom vinho. Estamos falando sobre os ensinamentos, né? Sobre os princípios, sobre a doutrina dos apóstolos. E nós estamos falando o que nos traz o apóstolo João. Falamos no estudo passado que a perversão de algumas coisas por alguns líderes, né? Eu citei a Igreja Católica, citei evangélicos e muitos outros aí, pervertendo a palavra de Deus, o original da palavra de Deus, aquilo que deveríamos saber. Então, muita gente hoje está sofrendo e sendo lesadas, né, por causa dessas mudanças que homens inventaram. Mas João, o apóstolo, nos traz este exemplo aqui, né, de Jesus numa festa, Maria tentando interferir no resultado triste ali, né, da falta de vinho, mas Jesus diz que o tempo dele, como Deus, né, ele não teria que obedecer a ela e nem a nenhum outro homem, mas o tempo dele como Deus, né, operante, ainda não havia chegado. E neste momento, então, Jesus olha para os serventes e diz aos serventes: enchei as talhas. Eles tinham 6 talhas ali, aproximadamente 100 litros cada uma, e Jesus disse: enchei as talhas de água. E a Bíblia diz que os serventes então encheram essas talhas até a superfície, né, até quase transbordar. E quando isso acontece, Jesus então diz a ele: pegue agora e leve até o mestre-sala. Mestre-sala era o senhor da cerimônia, era um empregado que era responsável para que a cerimônia funcionasse bem, né? E de repente eles pegam e levam então até então água, né, aos olhos deles, para o mestre-sala. E o mestre-sala, que já havia tomado do vinho que o noivo havia provido e que havia acabado, né, ele pega então simplesmente e vai beber. A água, não sei se antes, não sei se depois, a Bíblia não diz, né? Diz quando ele serve ao mestre-sala, o mestre-sala toma e a água então é vinho, né? Jesus havia transformado a água em vinho. E quero dizer para você que aquele vinho ali era o puro vinho, o puro suco da uva mesmo, concentrado, perfeito, sem nada acrescentar, sem fermento, sem nada. Era o vinho novo, né? E então o mestre-sala aproveita que ele chama o noivo e diz para o noivo o seguinte: todos servem o bom vinho primeiro e depois deixa o inferior. Depois que já beberam fartamente o bom, serve o inferior. Mas você fez o contrário. Só que os serventes estavam assustados, dizendo: mas nós sabemos que era água que tiramos da talha, que enchemos as talhas de água. E agora ele chama isso de bom vinho. Talvez na cabeça do servente tinha duas coisas: ou aconteceu um milagre tremendo de Jesus, ou este homem estava tremendamente bêbado e estava considerando água vinho. Mas não, Jesus havia realmente transformado a água no bom vinho. E o que isso trazemos para nós? O que João quer dizer para nós? João diz, né, nos seus ensinos para as nossas vidas, para que nós estejamos firmados nisso, é que
a toda a providência humana, por mais alegre que seja, como o noivo providenciou primeiro o vinho. Por mais alegre que seja essa providência humana, ela não dura até o fim. Ela terá um tempo para terminar, um tempo para acabar. Mas o outro ensinamento que João nos traz, além da providência, além da interferência de uma grande mulher que era Maria não ter surtido nada, né? João também nos traz o seguinte, que talhas vazias podem ser cheias, né? E ali haviam 6 talhas vazias que eles usavam para a cerimônia de purificação. E Jesus então diz, traga as talhas e enche de água. E João nos leva a entender que a água, apesar de ter muitos benefícios, né, a água simboliza a palavra de Deus. E a água natural, como é rejeitada por muitos, a água da palavra de Deus também é rejeitada hoje nos nossos dias, principalmente por aqueles que se dizem sábios. Mas o que Jesus, através do evangelho que escreveu João, está nos ensinando? Pega você que está vazio e começa a se encher de água. A água simboliza a palavra de Deus. Começa a se encher da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher da palavra de Deus e se encher da palavra de Deus. Quando você estiver cheio da palavra de Deus, até a superfície, você já não é mais uma talha vazia, agora você tem a palavra de Deus em você. Então, quando você está a ponto de transbordar, você vai servir aos outros esta palavra que você tanto estudou, tanto aprendeu, tanto buscou. E o que vai acontecer? Aí vem a transformação desta palavra em poder, desta água em vinho, porque o vinho simboliza poder, alegria do coração, saúde para o corpo. Tudo isso simboliza o vinho que Jesus transformou. Não o vinho adicionado a álcool nele, acrescentado a álcool ou fermentado. É o vinho novo, o vinho bom. E você será esse vinho bom se você deixar Deus operar na sua vida. Então, 3 coisas importantes que você tem que ter. Primeiro, você se esvaziando e buscando se encher da palavra de Deus. Isso é muito importante. Você e a água, você e a palavra. Você tem que se encher, precisa se encher. E a outra grande coisa é, fazendo isso, você já está cumprindo o plano de Deus na sua vida, que é estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, buscar conhecer, verificar os fatos. Fazendo isso, você terá então, na tua festa do enchimento da palavra de Deus, em você, a presença de Jesus. E Jesus estando presente, o milagre acontece na sua vida. Então, Jesus transforma essa busca sua de água, 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 que é a palavra de Deus, ele transforma em poder, ele te enche do Espírito Santo. Ele faz com que você venha a abundar, o que se encheu de água agora, venha a abundar e transbordar em espírito. Então é necessário que busquemos dia após dia, momento a momento, a palavra de Deus. Porque quanto mais água colocarmos, né, que é a palavra de Deus, neste corpo sedento de Deus, mais poder teremos no falar, no agir, no operar. E Deus quer fazer isso com você. Deus quer abençoar você, mas a sede é tua, né? A obediência é tua, o desejo é teu. E se aqueles serventes não obedecessem a Jesus e não fossem enchendo até o limite, o que aconteceria? Não haveria poder naquele lugar, mas eles foram obedientes e também obedecerem a servir ao mestre-sala, que sabia, né, conhecia bem a diferença de um vinho para outro. Então é muito importante você entender isso. Existem hoje pessoas de Deus ao teu redor, de Deus na tua vida, que saberão se o que você está fazendo ou não fazendo é de Deus. Então é muito bom você colocar isso na mente. Eu vou buscar a Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou crescer no Senhor da minha forma humilde e vou trazer água de Deus para a minha vida. E certamente no momento exato, essa água será transformada em um bom vinho pela pessoa de Jesus Cristo, sendo o vinho do Espírito Santo, e vai alegrar o coração de muitos daqueles que me ouvirem, porque eu estou cheio da água que transformará em vinho para a alegria de todos nós, para a saúde dos nossos corações. E você, já leu a Bíblia hoje? Já buscou a Deus hoje? Já tirou um momento para orar ao Senhor Deus hoje?
Faça isso no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.